A entrevista que fiz com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e que você pode conferir no meu blog do All Sport, link na descrição do vídeo, na íntegra, perguntas e respostas, e também o meu resumo com comentário no vídeo postado ainda na semana passada, que você pode acessar clicando aqui em cima, segue repercutindo. E alguns pontos repercutem muito. O tema central, o tema abordado, né, o assunto que o presidente aceitou falar nessa entrevista era estádio, mas alguns outros temas derivados acabaram entrando na conversa e tem uma repercussão muito grande. Um deles, o Flamengo virá uma SAF parcial, algo que já havia sido falado anteriormente em reuniões do Conselho, o presidente do Flamengo havia falado sobre isso, e agora o Rodolfo Landim falou em entrevista. Explicou detalhadamente qual a sua ideia. E isso, como eu disse, repercute bastante, muita gente questionando essa, entre aspas, necessidade de vender um pedaço do futebol do Flamengo para viabilizar a construção do estádio. E vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, que tem o patrocínio da Outsider Tours. Se você quer acompanhar o jogo de terça-feira do Maracanã, Brasil-Argentina, que poderá ser o último de Messi aqui em território brasileiro, já que o encerramento de sua carreira vai se aproximando, né? E não tem nenhum Brasil-Argentina programado por um bom tempo aqui em território brasileiro. Você pode procurar Outsider Tour para ver o pacote com o traslado, com ingresso, com o que for necessário e possível. E também o Mundial de Clubes de 2025, que já tem 3 participantes garantidos representando o Brasil. Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo. Os 3 últimos campeões da Libertadores da América. Esse pacote você também já pode encontrar, da mesma forma que para esse Mundial desse ano na Arábia Saudita, com a participação do Fluminense, ou para a Copa do Mundo de 2026. Você pode também procurar o pacote, começar a se programar para ir aos Estados Unidos, Canadá, México, acompanhar a fase de grupo sua seleção brasileira, que apesar da turbulência momentânea, vai se classificar, não é possível que não se classifique, é tanta vaga. E também você pode ir a Londres acompanhar a final da Liga dos Campeões no ano que vem. A final será na capital inglesa, no estádio de Wembley, que recebeu pela última vez na final de Liga dos Campeões de 2013. Então, 11 anos depois, voltando à final da Champions League, a Wembley, a Inglaterra, a cidade de Londres. E você pode, então, se programar para qualquer uma dessas viagens, entrando em contato com a Outsider Tours. Link na descrição do vídeo, você pode entrar em contato, inclusive, pelo WhatsApp, ok? Muito bem, gente. O Rodolfo Landim, vou dar aqui um resumo rápido, né? Mas eu aconselho que você assista o vídeo e também leia a entrevista, caso que ainda não o tenha feito. Ele defende a seguinte tese: o Flamengo vende um pedaço do seu futebol, vira SAF, vende um pedaço menor, tá? Por exemplo, o Pedrinho foi eleito presidente do Vasco. O Vasco, clube associativo, tem 30% da SAF do futebol, 70% da empresa que adquiriu, 777, empresa americana. Então, quem decide é quem tem um maior percentual, no caso, a 777, não o clube associativo, o clube de regatas Vasco da Gama, que tem 30%. A ideia do Landim é fazer o contrário, 20%, 25%, alguma coisa em torno disso, seriam vendidos para empresas interessadas em investir e se tornarem coproprietárias de parte do futebol do Flamengo. E uma parcela maior, 70%, 75%, enfim, 80%, aí o percentual teria que ser definido, discutido, ficaria de posse do Flamengo, o Flamengo continuaria controlando. Mas muita gente é contra, por uma série de razões. Um ponto que me chama a atenção e que eu acho até um pouco confuso e até contraditório é: o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse na entrevista que não acha necessário e não quer compartilhar a propriedade do futuro estádio do clube, se erguido for, com nenhuma empresa, com nenhum parceiro. O estádio só do Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, para conseguir erguer o estádio, ele admite e defende a ideia da venda de parte, não do estádio, mas do futebol do Flamengo. Então, eu acho um pouco confuso, talvez até um pouco contraditório. Se você não aceita o parceiro no estádio, que é uma propriedade do clube, você vai aceitar parceiros como adquirindo uma parcela, um percentual do futebol do Flamengo, que é algo muito maior do que um estádio, né? Enfim, é um ponto que é bem discutível. E, por exemplo, especialistas, ainda não me aprofundei em uma conversa com ele a respeito, o farei, o César Grafietti até sugeria outro dia, o Flamengo pode pegar empréstimo bancário, financiamento a juros muito, muito bons, muito baixos. O próprio presidente do Flamengo diz na entrevista que o Flamengo hoje consegue CDI mais 2%, consegue uma taxa de juros muito boa, porque o clube tem crédito, ele tem dinheiro, os bancos sabem que o Flamengo pegando emprestado, ele vai pagar. E lógico, você paga com juros, mas você amortiza no longo prazo.
O faturamento do Flamengo cresceu, como ele diz na entrevista, barbaramente. Então, o Flamengo hoje tem um potencial maior de endividamento. Entenda, gente, não é proibido você se endividar. O problema é você se endividar mais de uma maneira que você não consiga pagar. Imagine a vida de um cidadão que ganha um determinado salário e ele quer comprar um apartamento. Se ele consegue juntar um dinheiro, dar uma entrada e criar uma dívida com o banco por um financiamento imobiliário de 15 anos, 20 anos, 25 anos, mas esse valor que ele paga mensalmente está dentro do fluxo dele, ou seja, dentro do seu orçamento, ele pode pagar, ele tem condições de pagar, problema nenhum. É melhor ele pagar todo mês, mesmo com juros, essa prestação do apartamento, porque em algum momento o imóvel será dele, do que pagar, por exemplo, um aluguel, que é um dinheiro que vai embora. Então, faz sentido. Se você pode fazer, por que não? O mesmo vale para um automóvel. Eu quero comprar um carro, não tenho dinheiro, eu financio. Eu tenho condições de pagar as mensalidades? O meu salário permite? Eu compro automóvel financiado. Fazer dívida não é o problema. As pessoas até, é bom que elas façam dívidas adquirindo bens e automaticamente fazendo com que a economia gire, né? Se ninguém comprar nada, ninguém produz nada, ninguém vende nada. A maior economia do mundo, que é a economia dos Estados Unidos, é uma economia de consumo tremenda, né? Mas cada país, cada economia tem a sua peculiaridade, é claro. Então, o problema não é o Flamengo fazer uma dívida, e sim, a dívida tem que ser dentro do que ele pode pagar. E o Flamengo parece ter potencial para fazer um endividamento controlado, né? E buscando parceiro seria ainda mais viável. Ele pode vender o name right para alguma empresa sem que ela seja uma coproprietária do futebol do Flamengo, de uma SAF. Ele cita o caso do Bayern de Munique. O Bayern fez com 3 empresas. Uma delas, Allianz, que comprou o name right. O Flamengo, em tese, poderia vender o name right para uma empresa sem que ela virasse dona de parte da SAF do Flamengo, se ela fosse criada. A outra é a Adidas. A Adidas tem uma relação muito forte com o Bayern, também com o Flamengo, mas o Flamengo teve a Adidas, depois mudou para a Umbro, depois veio o Nike, depois veio o Olímpicos e voltou a Adidas, já tem alguns anos. Mas a relação da Adidas com o Bayern é muito mais longeva, de muito mais tempo. É uma empresa alemã, é o maior clube da Alemanha, ela não quer perder contato, então fez um contrato longuíssimo, né? Se puderam ficar eternamente vestindo o Bayern, colocando sua marca no uniforme do time bávaro. E a outra é a Audi, que também é uma empresa alemã que tem vínculos ali com o clube, uma montadora de automóveis. Então, você tem um cenário com empresas fortes, empresas locais, digamos assim, da maior economia da Europa, que estão ali junto com o Bayern. O Flamengo conseguirá parceiros com esse vínculo, com essa... É possível, mas não sabemos que parceiros seriam esses. Eles não foram apresentados, né? Eu imagino que nem tenha sido conversado, porque é uma ideia ainda muito no começo, né? Embrionária, não foi colocado na rua esse projeto. Então, me parece que o Flamengo teria condições, sim, de conseguir um montante razoável que permitisse a ele iniciar as obras, talvez financiando, contratando parcerias, o Flamengo pudesse, de alguma forma, viabilizar a construção do estádio sem fazer loucura, sem criar uma obra mais cara do que deveria, ou do que deverá ser, como aconteceu com o Corinthians, que se envolveu na Copa do Mundo e acabou criando uma dívida enorme, com um estádio muito mais caro do que poderia ser, do que deveria ser, né? Então, é importante entender que esse debate ele precisa ser amadurecido, se desenvolver. O tema foi trazido de uma forma muito clara dessa vez. E esse é um serviço que o jornalismo presta a esse segmento da sociedade que é o Flamengo, sua torcida e todos que são por ele apaixonados ou a ele vinculados. Como construir o estádio? Como levantar o dinheiro, né? E aí tem um outro ponto. Eu vou trazer mais informações em breve aqui no canal, também no meu blog, sobre não o futuro banco do Flamengo. Eles chamam de uma plataforma plataforma de serviços digitais, serviços financeiros, né? Não é bem um banco. Mas o Flamengo tem lá com o BRB, com o Banco de Brasília, essa parceria. Não é só patrocínio na camisa, eles têm um produto que é a conta que você abre, BRB, Flamengo e tal, você abre uma conta digital e eles vão criar um novo CNPJ, essa é a ideia, né? Trazer o investidor que adquirirá, né, parte dessa nova empresa, e é uma plataforma de serviços digitais, assim que eles chamam, usando ali uma estrutura do BRB. Então o Flamengo vai ser o coproprietário, com o percentual a ser definido de acordo com o percentual que esse investidor eventualmente venha a comprar, de uma instituição financeira. E as estimativas que o banco faz são de que, tudo correndo bem, o Flamengo poderá ganhar 600 milhões em 10 anos. Isso é lucro, tá? Quando o Flamengo ganharia, o dinheiro que viria para o Flamengo. Dá uma média de 60 milhões por ano.
Então, se o Flamengo levar, digamos, 5 anos para fazer o estádio, vamos imaginar 5 anos, para ficar no número redondo, se essas estimativas derem certo, o Flamengo poderia faturar, a grosso modo, 300 milhões. Né? Se demorar 6 anos, um pouco mais, 360. Ou seja, que seja menos, 200, 250, mas é uma possibilidade real de o Flamengo colocar muito dinheiro para dentro, né, do seu orçamento, um dinheiro que não existe hoje, por conta dessa parceria com o BRB. Então, existem maneiras, pegando dinheiro emprestado, buscando parceiros, esse negócio que se aproxima, né? E o banco acredita que no ano que vem poderá realmente estar com isso avançando bastante, né? E assim o Flamengo pode conseguir reunir dinheiro para começar essa obra, e é uma obra longa. Então você vai desenvolvendo pouco a pouco. Não é uma obra que você tem que parar tudo, construir agora, não. Tudo depende de como a coisa vai ser desenvolvida e vai ser discutida. Eu, pessoalmente, acho que não me agrada a ideia da SAF do Flamengo. Eu acho que SAF seria um último caso. Não me parece interessante. Pode ser que amanhã o presidente do Flamengo, as pessoas que defendem essa ideia, apresentem argumentos tão convincentes que eu mude de ideia, que você, que de repente pensa como eu, mude de ideia. Né? Pode ser. Mas, no primeiro momento, eu estou com aqueles que acham mais interessante o Flamengo buscar outros caminhos para viabilizar economicamente a construção do seu estádio. E você é a favor da SAF do Flamengo, SAF parcial para construir o estádio? Ou o Flamengo deve buscar um outro caminho? Faça seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo. É importante debater esse assunto, né, que ainda está na fase inicial e as discussões são muito importantes. É possível até que o próprio presidente tenha falado isso na entrevista para até sentir com a receptividade da ideia. Isso também seria absolutamente natural, seria até de bom senso, porque você vai percebendo, não só no ambiente político do clube, daqueles que têm que aprovar uma ideia como essa, mas também na torcida, né? E da imprensa e todos aqueles que se envolvem com o futebol. Esse vídeo tem um patrocínio da Outsider Tours. Você pode comprar os pacotes que citei na abertura do vídeo acessando os links que estão aqui na descrição. Inclusive para Brasil e Argentina, você pode se programar e acompanhar a partida do Maracanã nessa terça-feira, 9h30 da noite. Estaremos lá no Maracanã, né? E vai ter live. Depois do jogo tem live lá no Maracanã. Faremos direto do estádio a live após Brasil e Argentina nessa terça-feira, direto do Rio de Janeiro. Vai ter live também na quinta, depois de Flamengo e Bragantino. Então eu conto com a audiência de vocês. Sempre destacando aqui embaixo na descrição do vídeo os links para o canal de cortes com o melhor das nossas lives, o Clube de Membros. Entre para o Clube de Membros. É uma maneira de você apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. Você tem acesso mais rápido aos vídeos, participa da live dos membros, tem desconto em produtos. Enfim, é uma forma de você nos apoiar aqui na nossa rotina, nosso trabalho jornalístico no youtube.com/Mauro César. E também você encontra os links aqui para o blog do Mauro César, que eu já citei, tem inclusive a entrevista lá com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o curso online de jornalismo esportivo para os interessados. E o Uso 360 com os produtos do canal, da Live Soft Shop e de outros temas, canecas, camisetas, tem um desconto aí, promoção do mês de novembro, está na tela. Eu tenho certeza que você, acessando o site uso360.com.br, você vai se amarrar no que você vai encontrar lá e vai ser difícil você sair do site sem comprar nada. É isso. Valeu. Saudações.